Olá, voltamos com o Senado agora. O Brasil já registra 583 casos de microcefalia associados ao vírus Zika. Parlamentares e especialistas debateram as dimensões da epidemia e possíveis soluções durante a primeira sessão temática do ano. O ministro da Saúde ressaltou que a Zika é questão de saúde pública mundial. O vírus já afeta 42 países no mundo, 29 nas Américas. Marcelo Castro falou das ações desenvolvidas pelo governo para conter o avanço da doença e foi enfático ao afirmar que o Ministério não tem mais dúvidas quanto à associação entre Zika e os 583 casos confirmados de microcefalia no país. Epidemiologicamente, eu acho que está feita a correlação entre a epidemia de microcefalia e de Zika. Mas precisamos fazer a correlação biológica. Essa dúvida que ainda existe em alguns cientistas, alguns pesquisadores nacionais e internacionais, não existe para o Ministério da Saúde desde o dia 29 de novembro. A médica que primeiro identificou a relação entre Zika e microcefalia afirmou que o vírus causa outras más formações, como auditivas e visuais. Esse termo microcefalia me angustia, porque aí começam a mostrar pessoas que têm microcefalia por outras causas, que têm às vezes tratamento, que têm às vezes uma reabilitação melhor, mas esses bebês, o que tem de diferencial é que existe uma agressão imensa, que inclusive para a migração neuronal. De acordo com a Fiocruz, o Brasil enfrenta uma tríplice epidemia de dengue, chikungunya e Zika. O vice-presidente da Fundação pediu mais recursos para a pesquisa. Achados como a detecção da presença do vírus Zika em saliva e urina, que tem um potencial de transmissão, mas a ser investigado, vão abrindo para nós, todos esses achados, várias outras perguntas a serem feitas e pesquisas que precisam ser desenvolvidas. Deputados venezuelanos de oposição vieram à Comissão de Relações Exteriores falar da crise política, econômica e humanitária naquele país. Os senadores aprovaram uma moção de apoio à anistia para os presos políticos na Venezuela. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional da Venezuela disse que 70% da população vive na pobreza. Nós estamos falando sobre a escassez de alimentos que alcançaram 80% dos produtos básicos. Em medicamentos? Em medicamentos, a escassez supera 90%. Ou seja, atualmente estamos falando já não somente de uma crise social humanitária, estamos falando sim de uma catástrofe humanitária que está acontecendo na nossa Venezuela de hoje. Luiz Florido e o deputado William Dávila detalharam o que chamaram de perseguição sistemática do governo de Nicolás Maduro aos opositores, citando vários líderes que estão presos. Para eles, a única solução possível para o país é a saída do presidente. O melhor que poderíamos fazer, inclusive Maduro, seria renunciar e permitir a mudança política da Venezuela. Com isso, possamos, numa outra oportunidade, numa próxima oportunidade, os colegas senadores nos recebam ao novo presidente da Venezuela, recebam então a nova forma política e a nova realidade política que já iniciou. O senador José Agripino disse que a luta da oposição a Maduro está produzindo resultados, já que os deputados foram recebidos pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira. O senador do Rio Grande do Norte propôs uma moção de apoio do Senado, que acabou sendo aprovada, a lei de anistia aos presos políticos venezuelanos. A lei já foi votada em primeiro turno pela Assembleia Nacional, mas o governo Maduro já anunciou que rejeita a iniciativa. O foco de apoio a eles, ao grupo de parlamentares da Venezuela, onde nós pudermos, com a nossa voz, com a nossa capacidade de influenciar, apoiar a luta democrática deles pela aprovação da lei da anistia, como a primeira de todas, a mais importante de todas. Isso guarda muita semelhança, meus amigos, com o que aconteceu no Brasil, na mudança, na superação da ditadura e o restabelecimento da democracia no Brasil. A moção de apoio à aprovação da lei de anistia da Venezuela precisa ainda ser aprovada pelo plenário do Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou hoje que deve ser anunciada nos próximos dias uma pauta de projetos prioritários para 2016, que chamou de Agenda Expressa de Interesse do Brasil.
Para acelerar as votações, Renan vai propor ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a criação de uma comissão bicameral. Para que encaminhe as matérias que estão andando aqui na Câmara e que estão andando no Senado Federal. Tem uma matéria importante, transcendental, que é a regulamentação dos terceirizados. Nós temos um compromisso de apreciar aqui no Senado essa matéria até o final do semestre. Essa matéria, ela vai não liberar geral, como muitos pensam, mas ela vai, pelo menos nesse primeiro passo, regulamentar os 13 milhões de trabalhadores existentes. Uma controvérsia envolvendo o Ministério da Agricultura e os criadores de cavalos. A Comissão de Agricultura trouxe representantes dos dois lados para debater a política de controle do mormo, doença que ataca os equinos e pode atingir seres humanos. A doença vem se alastrando pelo país, causando grandes prejuízos financeiros. O mormo é uma doença bacteriana e atinge equinos, sobretudo cavalos. Causa sintomas respiratórios como febre alta e secreção nasal. Em 2013, foram registrados 114 casos no país. Antes restrita ao Nordeste, hoje a doença atinge 13 estados. A grande preocupação é que o mormo é considerado uma zoonose e pode ser transmitido ao ser humano. Os criadores de animais que compareceram à audiência pública da Comissão de Agricultura criticaram a ação do poder público no combate à doença. Segundo eles, os exames para a detecção da bactéria do mormo não são confiáveis. Ainda assim, dezenas de propriedades vêm sendo interditadas por tempo indeterminado e centenas de animais vêm sendo sacrificados, o que, segundo eles, não tem contribuído para o controle da doença. A gente tem um problema aí no diagnóstico, porque como é que a gente pode entender que uma política para um país do tamanho do Brasil não consegue resolver a situação numa propriedade de 800 hectares, na época tinham 630 animais, e em 6 anos não teve solução, e não foi por falta de sacrifício de animais. Então, 280 cavalos foram sacrificados praticamente todos sem sintomas. Nós queremos ter segurança nos exames realizados. E até hoje, de tudo que nos mostraram, e aí falo em nome das associações de criadores mais uma vez, esse é o caminho. Como que se faz o saneamento de uma propriedade de 460 animais só matando o animal? Os 3 animais que foram sacrificados na minha propriedade, não foi feito necrópsia em nenhum. Fazer aqui o exame sem estudar, sem ter pego todos esses cavalos eutanasiados para estudar, é um risco. E isso o Ministério da Agricultura deixou de fazer. O representante do Ministério da Agricultura defendeu os exames aplicados no Brasil. De 588 mil exames, nós tivemos uma positividade de 0,09%, que a maioria dos países já faria o sacrifício dos animais com 0,09%, ou seja, só com FC, buscando a erradicação. Desse 0,09%, só 18% que positivaram na segunda prova de Western blot. E o número cai muito menos, dando muito mais robustez e garantia a evitar falsos positivos no processo. Vamos fazer o exame epidemiológico, vamos identificar as bactérias que dão teste cruzado, vamos levar a coisa a séria, vamos fazer exatamente um universo de corte em todos os estados. E aí sim, vamos poder dizer que aquele animal está identificado com aquela bactéria. A comissão mista que analisou a medida provisória 693 chegou ao fim com a aprovação do relatório final dos trabalhos. A medida reduz tributos, como IPI, CID e PIS/PASEP, cobrados das empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica nos locais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. E ainda elimina a cobrança do imposto sobre produtos industrializados até o fim de 2022 na importação de equipamentos esportivos. A proposta também autoriza o porte de armas a servidores, como auditores da Receita, oficiais de justiça e peritos criminais, mesmo fora do serviço. Agora, o texto precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. A comissão de juristas responsável por elaborar um anteprojeto de modernização da Lei Geral do Desporto Brasileiro, a chamada Lei Pelé, fez nesta manhã a primeira reunião do ano.
Os 11 juristas escolhidos pelo Senado discutiram a ordem econômica e a tributação no esporte. Entre os temas em debate, as loterias esportivas e os sites de apostas, além da previdência para os atletas. Criada em outubro de 2015, a comissão tem até 6 de junho para apresentar o relatório final com mudanças na Lei Geral do Desporto, criada em 1998. Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.